Querido ouvinte, para garantir que não percamos o contato e que você possa continuar ouvindo novas histórias, criamos uma comunidade no WhatsApp. Lá, nossa conexão será direta e sem barreiras. Basta clicar no link no comentário fixado para se juntar a nós. Esperamos por você. E agora, tenha uma ótima audição. Antes de assinar, meritíssimo, gostaria de apresentar uma prova. O tribunal ficou em silêncio. Minha esposa, Lenora, já estava sorrindo, aquele sorrisinho vitorioso que ela ostentava há 8 meses, desde que entrou com o pedido de divórcio. O advogado dela, um tubarão que cobra R$ 2.000 a hora chamado Dr. Desmond Pratt, estava com a mão estendida, esperando que eu assinasse o documento final que poria fim ao nosso casamento de 15 anos. Aquele papel daria a ela nossa casa no Morumbi, os carros, todas as economias, a guarda total dos nossos 3 filhos e uma pensão alimentícia de R$ 22.000 por mês durante 18 anos. Faça as contas. Isso dá mais de 4,7 milhões de reais. Eu deveria assinar. Deveria aceitar a derrota. Eu deveria sair daquele fórum em São Paulo como um homem destruído, que havia perdido tudo. Era o que eles esperavam. Mas não foi o que aconteceu. Prova? O juiz Rovan Castellan se inclinou para a frente, as sobrancelhas grisalhas levantadas. Senhor Gabriel, o senhor teve meses para apresentar provas. Esta audiência é apenas para as assinaturas finais. Eu entendo, Excelência, mas esta prova só chegou às minhas mãos há 72 horas e acredito que o tribunal precisa vê-la antes que qualquer documento seja assinado. O sorriso de Lenora vacilou ligeiramente. Uma rachadura na máscara. Isso é ridículo, disse Desmond Pratt, suavemente. Meritíssimo, minha cliente tem sido mais do que paciente. O senhor Gabriel concordou com estes termos. Ele não pode simplesmente. Eu posso, se os termos foram baseados em fraude. Essa palavra caiu como uma bomba. Fraude. O rosto de Lenora passou de confiante a confuso e depois para algo próximo ao pânico em 3 segundos. Do que você está falando? Ela exigiu. Que fraude? Eu não respondi. Em vez disso, enfiei a mão no paletó e puxei um envelope pardo comum, desses que se compra em qualquer papelaria de esquina. Lá dentro estava a verdade. Caminhei em direção à bancada do juiz, meus passos ecoando no tribunal silencioso. Meu próprio advogado, um defensor público exausto chamado Dr. Hector Molina, que tinha me aconselhado a apenas assinar e seguir com a vida, me olhava de boca aberta. Eu não tinha contado a ele. Não tinha contado a ninguém. Alguns segredos você guarda até o momento exato. Excelência, este envelope contém os resultados de exames de DNA de todos os 3 filhos. Fiz uma pausa, olhando para ela. Marcos, de 12 anos, Jolene, de 9, e o pequeno Wyatt, de 6. Exames de DNA? O juiz Castellan pegou o envelope com cuidado. Com que finalidade? Para estabelecer a paternidade, Excelência. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que pude ouvir a respiração de Lenora travar na garganta. Paternidade? A voz dela era apenas um sussurro agora. O quê? O que você está fazendo? Estou estabelecendo que não sou o pai biológico de nenhum dos 3 filhos pelos quais você quer que eu pague pensão por quase 2 décadas. O juiz abriu o envelope, leu a primeira página, a segunda, a terceira. Seu rosto mudou, endureceu. Ele olhou para Lenora com uma expressão que eu só posso descrever como nojo controlado. Então, ele disse as 3 palavras que a destruíram. Isso é verdade? 36 horas antes, eu estava sentado em uma padaria na beira da rodovia Presidente Dutra, encarando os mesmos documentos que o juiz estava lendo agora. O café à minha frente já tinha esfriado. O pão na chapa estava intocado. Nada mais parecia real. 3 filhos, 15 anos de casamento, toda a minha vida adulta. Uma mentira. O investigador particular sentado à minha frente chamava-se Clyde Barrow. Sim, como o bandido do cinema,
Ele já tinha ouvido todas as piadas. Tinha uns 60 anos, o rosto como couro curtido e olhos de quem já viu demais. Sinto muito, disse ele. Sei que não era isso que você esperava encontrar. Eu não esperava encontrar nada, respondi. Eu esperava que você me dissesse que eu estava paranoico, que os boatos estavam errados, que minha esposa não estava. Eu não consegui terminar a frase. Os testes de DNA são conclusivos, senhor. Gabriel. Marcos, Jolene e o Iate. Nenhum deles compartilha seus marcadores genéticos. 0% de probabilidade de paternidade em todos os três. Olhei para os documentos novamente. Gráficos, tabelas e terminologia científica que se resumiam a uma verdade simples. As crianças que eu criei, amei e pelas quais me sacrifiquei não eram minhas. Você sabe quem são os pais? Perguntei. Pais, no plural. Clyde puxou outra pasta. Com base na minha investigação e no cruzamento de dados. Marcos parece ser filho biológico de Vitor Embry, um personal trainer com quem sua esposa se consultava em 2012. Vitor Embry. Eu me lembrava dele. Lenore insistiu em entrar em forma logo após o casamento. Treinos personalizados 3 vezes por semana. Eu paguei cada centavo daquelas aulas. O pai biológico da Jolene é, provavelmente, Raymond Costa. Ele era o chefe da sua esposa na agência de marketing onde ela trabalhou entre 2014 e 2016. Raymond Costa. O homem que deu a ela uma promoção, que a levou em viagens de negócios, o homem que eu convidei para nossa casa em um jantar de Natal. E o iate? Minha voz falhou. Clyde hesitou. Este vai ser difícil de ouvir. Mais difícil do que descobrir que seus 3 filhos não são seus. O pai biológico do iate parece ser seu irmão, Dennis. O mundo parou. Dennis. Meu irmão mais novo, meu padrinho de casamento. O tio que ia a todos os aniversários, todos os natais, todas as reuniões de família. O homem em quem eu confiava mais do que em qualquer pessoa, exceto na própria Lenora. Você tem certeza? Os marcadores genéticos não mentem, senhor. Gabriel. Sinto muito. Fiquei sentado ali por muito tempo. O barulho da padaria sumiu. O café esfriou de vez. 15 anos, 3 filhos. Centenas de milhares de reais gastos em uma família que nunca foi minha. E Lenora teve a audácia de exigir pensão alimentícia. O que eu faço agora? Perguntei. Clyde se encostou na cadeira. Isso depende de você. Você pode assinar esses papéis do divórcio e pagar pensão por 18 anos para crianças que não são suas. Ou pode entrar naquele fórum com esses documentos e assistir ao esquema da sua esposa desmoronar. Ela vai dizer que você está abandonando as crianças. Você vai dizer que ela cometeu fraude de paternidade. Isso é crime, dá anulação de obrigações e até processo criminal. Processo criminal contra a mulher que eu amei por 15 anos. A mãe das crianças que me chamavam de pai. Preciso pensar. Você tem 36 horas antes da audiência final, disse Clyde. Pense rápido. Deixe-me contar como cheguei aqui. Meu nome é Gabriel. Tenho 47 anos. Trabalho como supervisor de logística em um centro de distribuição em Cajamar, São Paulo. Ganho cerca de R$9.000 por mês. Não sou rico, mas também não sou pobre. O suficiente para sustentar uma família, para prover o melhor. Pelo menos era o que eu achava que estava fazendo. Conheci Lenora Vance em 2008, num churrasco de amigos. Ela tinha 28 anos, linda, com aquele tipo de sorriso que fazia você se sentir a única pessoa no mundo. Eu tinha 32, tinha acabado de ser promovido, sentia que minha vida estava finalmente nos eixos. Namoramos por 6 meses, ficamos noivos e nos casamos em 2009. Marcos nasceu em 2012. Lembro-me de segurá-lo na sala de parto, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, achando que eu era o homem mais sortudo do mundo. Meu filho, meu primogênito,
o início do meu legado. Só que ele não era meu filho. Era filho do Vitor Embry. Concebido durante aquelas aulas de personal trainer que eu estava pagando. Jolene veio em 2015, minha princesinha. Ela tinha o cabelo escuro de Lenora e o que eu pensava serem os meus olhos verdes. Acontece que os olhos verdes vinham de Raymond Costa, o chefe que estava dormindo com minha esposa enquanto eu fazia horas extras para pagar a licença maternidade dela. E o Iate, nascido em 2018, o caçula. O que eu achei que selaria nosso vínculo para sempre. Filho do Denis. Filho do meu irmão. Concebido sabe Deus quando, em que cama, enquanto eu confiava plenamente nos dois. Eu criei aquelas crianças. Troquei fraldas, caminhei pelo corredor às 3 da manhã quando estavam doentes, ajudei com o dever de casa, levei nos treinos de futebol, paguei aparelhos ortodônticos, acampamentos de férias e tudo mais. Eu os amava. Ainda os amava. É isso que torna tudo tão complicado. Eles acham que eu sou o pai deles. Eles me chamam de pai. Quando o Iate ralou o joelho no verão passado, ele veio correndo para mim. Quando Jolene teve sua primeira desilusão amorosa na escola, ela chorou no meu ombro. Quando Marcos precisou de conselhos sobre uma garota de quem gostava, ele perguntou a mim. Nada disso foi falso. Nada disso foi mentira. Meu amor por eles era real. Mas o amor de Lenora por mim. Esse era mentira. Tinha sido uma mentira desde o começo. O divórcio veio do nada. Ou talvez não. Talvez eu estivesse apenas distraído. Olhando para trás, havia sinais. As noites tardias no trabalho que não batiam com o horário dela, roupas novas que eu não tinha pago, o jeito que ela parecia mais interessada no celular do que em mim. Achei que estávamos apenas em uma fase ruim. 15 anos de casamento, 3 filhos, a vida fica complicada. Sugere terapia de casal. Ela disse que não precisava. Então, em janeiro deste ano, ela se sentou comigo e disse que queria se separar. Não estou feliz, Gabriel. Não sou feliz há anos. Podemos trabalhar nisso, eu disse. Podemos. Eu não quero trabalhar nisso. Quero o divórcio. Ela já tinha um advogado. Desmond Pratt, recomendado pela irmã dela. Tudo estava preparado. A divisão de bens, o acordo de guarda, os cálculos de pensão. Ela vinha planejando isso há meses, talvez anos, e queria tudo. A casa que compramos em 2011, minha previdência privada que eu construía desde os 20 anos, os carros, as economias e a guarda total, comigo pagando uma fortuna até o mais novo completar 18 anos. Meu advogado, Hector, disse para eu lutar. Ela está pedindo demais. Podemos negociar isso. Guarda compartilhada, redução de pensão, algo razoável. Mas eu não lutei. Aceitei tudo. As pessoas achavam que eu tinha desistido. Achavam que eu estava com o coração partido demais para batalhar. Achavam que eu estava sendo nobre, ou estúpido, ou os dois. A verdade era diferente. Eu aceitei tudo porque sabia que algo estava errado. No fundo, eu sabia há anos. Eu não queria admitir que o Marcos não se parecia em nada comigo. Que a Jolene tinha condições médicas que não existiam na minha família. Que o Iate tinha traços familiares, mas não do jeito certo. Comecei a prestar atenção. Comecei a notar coisas, a lembrar de momentos que não faziam sentido na época. E então contratei Clyde Barrow. Não contei para Lenora, não contei para ninguém, apenas comecei a investigar silenciosamente a mulher com quem eu era casado. Levou 8 meses. 8 meses colhendo provas enquanto fingia ser o marido derrotado que não revidaria. 8 meses deixando ela pensar que tinha vencido. E agora, parado naquele tribunal, eu estava prestes a mostrar a ela exatamente o quanto ela estava errada. O juiz Castellan leu os laudos de DNA 2 vezes. Seu rosto permaneceu neutro, profissionalmente composto, mas pude ver algo mudando em seus olhos.
O mesmo nojo que senti naquela padaria, multiplicado pelo senso de justiça que o levou àquela profissão. Senhora Lenora, a voz dele era gelo. A senhora tem alguma resposta a estes documentos? Lenora estava de pé agora, agarrando a borda da mesa. Sua compostura cuidadosamente mantida havia-se estilhaçado. Ela olhou para mim, para o juiz, para o advogado, procurando algo onde se segurar. Esses testes são falsos. Ela disse, a voz subindo de tom. Ele está mentindo. Está tentando evitar suas responsabilidades. Estes testes foram realizados por um laboratório certificado, com acreditação do Ministério da Saúde e normas internacionais. O juiz Castella ergueu os papéis. Eles mostram uma probabilidade de 0% de que o Sr. Gabriel seja o pai biológico de qualquer uma das 3 crianças. Isso é impossível. Ele é o pai. Ele é o pai deles. Senhora Lenora, o juiz a interrompeu. Vou perguntar mais uma vez. Existe alguma possibilidade de que estes resultados sejam precisos? O tribunal esperou. Olhei para minha esposa, a mulher que amei por 15 anos, a mulher em quem confiei tudo, a mulher que mentiu para mim todos os dias do nosso casamento. Algo quebrou na expressão dela. A luta sumiu de seus olhos. Eu quero falar com meu advogado. Desmond Pratt parecia um homem que acabará de perceber que estava em areia movediça. O tubarão confiante tinha se transformado em uma presa encurralada. Meritíssimo, preciso de tempo para analisar estes documentos com minha cliente. Isso é altamente irregular. O que é irregular, doutor, é sua cliente buscar pensão alimentícia para 3 filhos que aparentemente não foram gerados pelo réu. O juiz baixou os papéis com um movimento deliberado. Senhora Lenora, vou perguntar diretamente. Essas crianças têm algum vínculo biológico com o Sr. Gabriel? Silêncio. Senhora Lenora? Não, a palavra saiu como um sussurro. Não, não tem. O tribunal pareceu borbulhar. Doutor. Hector soltou o ar ruidosamente. Desmond Pratt praguejou baixinho. Alguém na galeria fez um som de choque. Eu apenas fiquei ali, vendo Lenora finalmente dizer a verdade. Eles não são dele, ela continuou, as lágrimas começando a fluir. Mas ele os criou. Ele é o pai deles em todos os sentidos que importam. Eles o amam. Ele não pode simplesmente abandoná-los por causa de... Por causa de quê, senhora? O juiz rebateu. Por que a senhora cometeu fraude de paternidade? Por que permitiu que outro homem, ou aparentemente vários homens, fossem os pais e depois enganou seu marido fazendo-o acreditar que eram dele? Eu nunca quis que as coisas fossem assim. E como exatamente a senhora queria que fossem? Ela não teve resposta. O juiz Castellan voltou-se para mim. Sua expressão mudou. Ainda profissional, mas com algo por baixo. Respeito, talvez, ou simpatia. Senhor Gabriel, qual o pedido do senhor a este tribunal? Pensei nesse momento por meses. Ensaiei o que diria, planejei exatamente como destruiria Lenora do jeito que ela destruiu minha confiança. Mas parado ali, vendo sua expressão quebrada, pensando no Marcos, na Jolene e no iate, descobri que as palavras preparadas não queriam sair. Meritíssimo, eu amava aquelas crianças. Eu ainda as amo. O que minha esposa fez comigo é imperdoável, mas elas são inocentes. Elas não escolheram nada disso. Eu compreendo. Mas legalmente, estou solicitando que a obrigação de pensão alimentícia seja anulada. Não sou o pai biológico. Não devo ser responsabilizado financeiramente por filhos concebidos através da infidelidade de minha esposa. Lenora soltou um soluço. No entanto, continuei, eu gostaria de solicitar direitos de visita. Essas crianças me conhecem como pai. Arrancar-me completamente da vida delas só as machucaria mais do que já foram machucadas.
O juiz Castella me estudou por um longo momento. Essa é uma resposta notavelmente equilibrada, senhor Gabriel, dadas as circunstâncias. Não estou interessado em vingança, excelência. Só quero parar de ser enganado e quero que aquelas crianças saibam que alguém na vida delas realmente as ama pelo que são, não pelo que podem prover. O juiz assentiu lentamente. Pois bem. Diante da evidência de fraude de paternidade, estou anulando a proposta de acordo de divórcio em sua totalidade. O caso será reagendado para uma audiência completa, onde a divisão de bens e a guarda serão devidamente determinadas. Ele olhou para Lenora. Senhora Lenora, recomendo fortemente que a senhora contrate um advogado criminalista. O Estado pode optar por apresentar queixas, e este tribunal encaminhará este assunto ao Ministério Público para revisão. Processo criminal? A voz dela era desesperada. Eu não posso ir para a prisão. Meus filhos precisam de mim. A senhora deveria ter pensado nisso antes de enganar o homem que os criou. O martelo bateu. Fiquei sentado no meu carro, no estacionamento do fórum, por uma hora depois que tudo acabou. Não liguei o motor. Apenas processei. Eu tinha vencido, se é que se pode chamar assim. Lenora não ficaria com a casa, não ficaria com minha previdência, nem com os milhões em pensão. Mas as crianças ainda estavam lá fora, ainda achando que eu era o pai delas, esperando alguém explicar por que a família delas tinha acabado de explodir. Meu celular vibrou. Um SMS de um número que eu não reconhecia. É o Marcos. A mãe está chorando e não quer contar o que aconteceu. Você vem para casa? Casa? A casa de onde fui expulso há 8 meses? Onde 3 crianças que não eram minhas esperavam por respostas. Olhei para a mensagem por muito tempo. Então digitei. Estarei aí em 1 hora. Precisamos conversar. O caminho até a casa pareceu um sonho. Ruas que eu conhecia de cor, pontos de referência que passei 1000 vezes. O que eu ia dizer a eles? Como se explica para um menino de 12 anos que você não é o pai dele? Como dizer a uma menina de 9 que a existência dela foi construída sobre uma mentira? Como olhar para um garotinho de 6 anos e dizer qualquer coisa? Eu não tinha respostas. Só tinha a verdade. E a verdade ia doer em todo mundo. O carro de Lenora estava na garagem quando cheguei. Estacionei na rua, respirei fundo e fui até a porta. Marcos abriu antes que eu pudesse bater. Ele estava alto para os 12 anos, já quase da altura de Lenora, com cabelos escuros e traços que eu agora reconhecia como sendo de Vitor Embre. O rosto de um estranho em um menino que eu criei. Pai. Ele parecia aliviado. A mãe está no quarto há 1 hora. Ela não fala com a gente. A Jolene está com medo. O que está acontecendo? Vamos entrar, amigão. Preciso falar com todos vocês. A sala de estar parecia a mesma de quando eu morava lá. O mesmo sofá, as fotos de família na parede. Fotos de aniversários, férias no Guarujá, natais. Evidências de uma família que nunca tinha sido o que aparentava. Jolene estava no sofá abraçada a uma almofada. O iate estava ao lado dela, sem entender nada, mas sentindo a tensão. Pai. O iate correu até mim, abraçando minhas pernas. Você vai voltar? A mamãe disse que você não ia voltar. Eu me ajoelhei e o abracei. Este garotinho que se parecia com meu irmão, que tinha o queixo do Denis e os olhos do Denis, e nada do meu DNA. Eu o amava mesmo assim. Essa era a terrível verdade. Eu amava os 3, apesar de tudo. Precisamos de uma reunião de família, eu disse. Sentem aqui comigo no sofá. Eles se arrumaram ao meu redor. Marcos de um lado, Jolene do outro, o iate no meu colo, como tínhamos feito centenas de vezes para noites de filme ou conversas sérias. É sobre o divórcio? Jolene perguntou, a voz pequena. Vocês ainda vão se separar? Sim, querida. Ainda vamos nos separar, mas outra coisa surgiu hoje.
Algo importante que eu preciso contar para vocês. O que é? Marcos perguntou. Ele tentava ser corajoso, ser o maduro, mas eu via o medo. Olhei para os rostos deles. Essas crianças inocentes que estavam prestes a ter seu mundo estilhaçado. Vocês sabem o que é DNA? É o que nos faz ser quem somos, disse Marcos. Aprendemos na escola. É como um código dentro do corpo. Isso mesmo. E às vezes os adultos fazem testes para checar o DNA e ver como as pessoas são aparentadas. Os olhos de Jolene se arregalaram. Você fez um teste? Fiz. E descobri algo que me surpreendeu. Algo que vai ser difícil de entender. Só fala, pai, a voz de Marcos estava firme agora. O que quer que seja, só fala. Respirei fundo. O teste de DNA mostrou que eu não sou o pai biológico de vocês. De nenhum de vocês. Sua mãe teve relacionamentos com outros homens e eles são seus pais biológicos. Silêncio. Então, o iate. Eu não entendi. Você é o nosso pai. Eu sou o pai de vocês. Eu os criei. Eu os amo. Nada vai mudar isso. Mas biologicamente, não somos parentes. Isso não faz sentido. Jolene já estava chorando. Você é o nosso pai. Sempre foi. E eu ainda sou. Ser pai não é apenas sobre DNA. É sobre estar presente. E eu estive presente para todos vocês, todos os dias de suas vidas. Marcos estava quieto, processando. Eu vi as engrenagens girando em sua cabeça. Então a mamãe traiu você? Ele finalmente disse. Várias vezes, com homens diferentes? Sim. E ela deixou você pensar que éramos seus filhos? Por 15 anos? Sim. Ele se levantou abruptamente, caminhou até a janela e ficou de costas para nós, com os ombros tensos. Marcos? Chamei baixinho. Eu estou bem. Eu só. Preciso de 1 minuto. Jolene rastejou para o meu colo junto com o iate, ambos chorando agora. Eu o segurei firme. Essas crianças que não eram minhas pelo sangue, mas eram minhas em tudo mais. Isso significa que você não ama mais a gente? Jolene sussurrou. Não, meu amor. Eu sempre vou amar vocês. Sempre. O DNA não muda isso. Então por que você contou? Porque vocês merecem a verdade. Porque as mentiras foram o que nos meteram nessa confusão. E eu não vou mentir para vocês. Nunca. Lá de cima, ouvi uma porta se abrir. Passos na escada. Lenora apareceu na soleira da porta. Ela estava péssima. Rímel borrado, olhos inchados. A fachada de perfeição tinha sumido totalmente. Esta era a verdadeira Lenora. A que se escondia por baixo da superfície todos esses anos. Gabriel. A voz dela estava rouca. O que você está dizendo a eles? A verdade. Algo que você nunca conseguiu fazer. Eles são crianças. Eles não precisam saber. Eles têm o direito de saber quem são seus pais de verdade. Eles têm direito à verdade. Você vai destruí-los. Não, Lenora. Você os destruiu 15 anos atrás, quando decidiu construir nossa família sobre mentiras. Marcos se virou da janela. Seu rosto estava endurecido, parecia mais velho do que seus 12 anos. Mãe, é verdade? Tudo isso? A boca de Lenora abriu, fechou, abriu de novo. É complicado, Marcos. Havia circunstâncias que você não entende. Você traiu o pai? Sim ou não? Eu. Sim ou não, mãe? Os ombros dela caíram. Sim. Com quantos homens? Mãe, por favor. Quantos? 3, ao longo dos anos. Mas eu nunca quis.
3 homens diferentes. 3 pais diferentes. E você deixou o pai pensar que éramos filhos dele o tempo todo? Lenora começou a chorar de novo. Eu amava ele. Eu amava todos vocês. Eu só estava com medo. Medo de quê? De dizer a verdade? A voz de Marcos quebrou. Você sabe quanto o pai se sacrificou por nós? Ele fazia turnos duplos. Ele perdeu o funeral do próprio pai para estar no meu jogo de futebol. Ele deu tudo por essa família. Eu sei. E nem era a família dele. Marcos, eu me levantei, colocando Jolene e o iate gentilmente no sofá. Já chega. Não, não chega. Ela mentiu para você por 15 anos. Mentiu para todos nós. Eu sei, mas gritar não vai mudar nada. Caminhei até meu filho não biológico, o menino que vi nascer. Estou com raiva também, disse baixinho. Tenho todo o direito de estar com raiva. Mas ficar com raiva da sua mãe não vai ajudar ninguém agora. O que foi feito, está feito. Tudo o que podemos fazer é descobrir como seguir em frente. Como você pode estar tão calmo? Não estou calmo. Estou arrasado. Mas aprendi uma coisa há muito tempo. A raiva é como fogo. Ela queima rápido, mas queima principalmente quem a carrega. Marcos me encarou. Então, de repente, ele me deu um abraço. Aquele menino quase adolescente, me segurando como se tivesse 6 anos de novo. Eu não me importo com DNA, disse ele no meu ombro. Você é meu pai. Sempre foi meu pai. E sempre serei, não importa o que. Ficamos ali por um longo momento. Então Jolene e o iate se juntaram ao abraço, bracinhos nos envolvendo. E Lenora ficou parada na porta assistindo, chorando, vendo a família que ela quebrou escolhendo ficar unida sem ela. O divórcio foi finalizado 2 meses depois. Os termos não foram nada parecidos com o que Lenora exigirá originalmente. Nada de casa, que eu não queria mais mesmo, muitas memórias ruins, divisão justa da previdência conforme a lei, nenhuma pensão alimentícia, obviamente, e guarda compartilhada. Essa foi a parte que surpreendeu a todos, inclusive a mim. Eu poderia ter ido embora. As crianças não eram minhas. Eu não tinha obrigação legal, nenhuma conexão biológica. Qualquer advogado diria que eu era louco por continuar envolvido. Mas aquelas crianças não escolheram nada disso. Elas não pediram para nascer de casos extraconjugais. Elas só queriam ser amadas. Então eu fiquei. Fins de semana alternados, feriados divididos, 2 semanas em cada verão. O mesmo arranjo de guarda que eu teria se fossem meus. Porque eles são meus em tudo o que importa. Lenora foi processada por fraude de paternidade. No Brasil, isso pode gerar indenizações pesadas por danos morais e materiais. Ela teve que pagar de volta parte do que gastei indevidamente, embora o dinheiro nunca vá compensar o tempo. Ela perdeu o emprego quando a história circulou na empresa. Perdeu a maioria dos amigos também. Parte de mim sentiu satisfação com isso, a parte mesquinha e vingativa que queria vê-la sofrer. Mas, na maior parte do tempo, eu só me sentia cansado. Cansado da raiva. Mudei-me para um apartamento menor na Zona Norte. 2 quartos, para que as crianças tivessem seu espaço quando me visitassem. Nada luxuoso, mas limpo, seguro e meu. Na primeira noite em que ficaram lá, Marcos me ajudou a montar o beliche para Jolene e o iate. Trabalhamos em silêncio por um tempo. Pai, ele disse finalmente. Oi. Eu procurei o Vitor Embry. Meu pai biológico. Parei de apertar um parafuso. E? Ele é personal trainer em Santos. Tem a própria academia. É casado e tem 2 filhos. Filhos dele mesmo. Entendi. Você acha que ele sabe de mim? Não sei, Marcos. Sua mãe pode ter contado. Ou não. Você acha que eu deveria procurá-lo?
Larguei a chave de fenda e olhei para o meu filho. Isso depende de você. Ele é seu pai biológico. Você tem o direito de conhecê-lo, mas ele também é um estranho que teve um caso com sua mãe enquanto ela era casada comigo. É complicado. Tudo é complicado agora. É verdade. Você acha que ele ia querer me conhecer? Pensei num homem que teve um caso e não se importou com as consequências. Acho que alguns homens são pais e outros são apenas biologia. Não posso te dizer qual deles o Vitor é, mas posso te dizer que estarei aqui não importa o que aconteça. Se você procurar e for bom, ótimo. Se não for, eu ainda sou seu pai. Marcos assentiu. Acho que não estou pronto ainda. Talvez um dia. Tudo bem. Não há pressa. Voltamos a montar o beliche. Erramos o manual algumas vezes, mas terminamos juntos. 2 anos se passaram desde aquele dia no fórum. Tenho 49 anos agora, ainda no centro de distribuição, mas fui promovido a gerente de operações no ano passado. As crianças estão bem. Marcos tem 14 anos, enfrentando a puberdade e o ensino médio. Decidiu não procurar o Vitor Embry por enquanto. Jolene tem 11, começou o Fundamental 2. Ela foi a que mais sofreu, passou por uma fase de se culpar pela separação. Terapia ajudou. O tempo ajudou mais. O Iate tem 8, ainda me chama de pai sem hesitar e corre para mim quando se machuca. Denis, meu irmão. Ele se mudou para Curitiba depois que tudo veio à tona. Não conseguiu me encarar. Não falou com a família. Não pretendo falar com ele nunca mais. Algumas traições são profundas demais para o perdão. Lenora se casou novamente no ano passado com um sujeito que conheceu em grupos de apoio. Não sei se estão felizes, e não me importo. O que me importa são as crianças. Garantir que saibam que são amadas. Que entendam que família não é sobre sangue. É sobre quem aparece. No mês passado, no Dia dos Pais, Marcos me deu um cartão feito à mão. Na frente, um desenho da nossa família. Eu, Marcos, Jolene e o Iate. Dentro, ele escreveu: Obrigado por escolher ser nosso pai quando você não precisava. Obrigado por ficar quando tinha todos os motivos para ir embora. Obrigado por nos amar mesmo depois da verdade. Você não é nosso pai pelo sangue, mas é nosso pai por tudo que realmente importa. Feliz Dia dos Pais. Chorei por 20 minutos lendo aquilo. Não foram lágrimas de tristeza, mas daquelas que vêm quando você percebe que toda dor valeu a pena. O que eu perdi não foi nada comparado ao que eu mantive. Lenora tentou tirar tudo de mim, a casa, o dinheiro, minha dignidade, minha identidade. No fim, ela não tirou nada que importasse. Porque o que importava era estar sentado à mesa do café agora mesmo, discutindo sobre quem ia ficar com a última fatia de bolo. O que importava era chegar do trabalho e ouvir: O papai chegou. O que importava era ser escolhido. Não pela biologia, não pela lei, mas pelo amor. Se você está passando por algo assim, saiba de 3 coisas. Primeiro, a verdade importa. Mesmo quando dói, viver uma mentira é pior. Segundo, ser pai ou mãe não é sobre DNA. É sobre presença e sacrifício. Terceiro, você vai sobreviver. O pior dia da sua vida ainda é apenas um dia. O sol vai nascer amanhã e, eventualmente, a dor diminui a ponto de você conseguir respirar de novo. Eu venci essa luta. Não no tribunal, embora tenha ajudado. Venci nos anos que se seguiram. No trabalho lento e doloroso de reconstruir a confiança. Naquele cartão do Marcos na minha geladeira. Na voz do Iate gritando pai. No campo de futebol. Essa é a real vitória. Esta família. Quebrada e reconstruída. Imperfeita, mas real. Minha. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é.
Inscreva-se, muitas outras histórias importantes ainda estão por vir. E para garantir que continuaremos sempre juntos, não deixe de clicar no link no comentário fixado e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Sua presença lá é muito importante para nós. Desejo a você um excelente dia e até a próxima história.